Você acha que o São Paulo está mais forte esse ano? Ele tem condições de ganhar título? Eu acho que tem. Eu acho que mas essa é a questão, né? O brasileiro eu acho difícil pela questão de regularidade, de elenco. Faz muita falta elenco, mas você vê, o São Paulo tem uma composição, um meio-campo muito forte, com Pablo Maia, Alisson, o Oscar, e um ataque com Calleri, o próprio Luciano, que não é um jogador exorbitante, mas é um jogador bom ali para o elenco do São Paulo. E Calleri e Lucas é uma dupla muito forte de ataque. Eu já acho que no setor defensivo o São Paulo ainda não é lá essas coisas dos melhores, mas tem um miolo de zaga ali consolidado com o Alan Franco e o Arboleda. Precisa melhorar nas alas, ver se as alas vão realmente dar liga nesse ano de 2025, mas eu acho que o São Paulo, os 11 titulares, dá sim para encarar qualquer time. E a contratação do Oscar foi uma grande contratação, porque é um jogador que ainda tem um potencial. Ele é um jogador novo e diferente do Rames Rodrigues. Aquilo foi uma besteira descomunal trazer o Rames Rodrigues, mas o Oscar, a história já é bem diferente. Vai pagar um salário bastante acentuado, mas é um jogador que pode corresponder em campo. Né? Oscar pode elevar o nível do São Paulo, Flávio? Sempre assim, naquele otimismo que a gente sempre né? E torcendo sempre a favor de que ele jogue o potencial dele, pelo menos ali, sei lá, 70%, né? Ele tá com 33 anos. Se ele chegar a esse nível de 70%... O Oscar do Chelsea, acho que a gente não vai ver, né? Mas, sei lá, o Oscar com 70%, 60%, 70% eleva, sim, claro que sim. Ele é o caso do Lucas, né? O Lucas chegou e fez diferença jogando 60%, 70%, claro. Sim, se ele chegar nesse patamar, sim. Esse é outro ponto de interrogação. Até onde o Oscar pode chegar, sem dúvida. Cara, ele resolve um problema que era uma deficiência aguda no time do São Paulo, que era a falta de criação. O São Paulo não tinha aquela ligação do meio-campo para o ataque, até a própria transição do setor defensivo para o ataque, o São Paulo não tinha. Com o Oscar, eu acho que ele pode solucionar essa questão. Tem que se readaptar ao futebol brasileiro, né? Porque o nível do futebol chinês não dá para comparar com o nível do futebol brasileiro. Ele se readaptando, físico ele tem. Tem um bom condicionamento. Ele pode, sim, acho que ajustar essa deficiência. Contra o Flamengo na pré-temporada, lá nos Estados Unidos, quando o Zubeldia escalou Oscar, Lucas Moura, Calleri e Ferreirinha, todo mundo apontou, é o quadrado titular. É o quarteto titular do ataque do São Paulo. Na entrevista depois, ele falou, não, eu posso jogar o Lucas aberto de um lado, o Oscar do outro, fazendo Calleri e Luciano pelo meio, por exemplo, né? No jogo de hoje, ele começou com o Luciano, né? E colocou no segundo tempo o Ferreira. Qual é o quadrado titular, Flávio? Eu sei que no futebol de hoje em dia você pode mexer tantas vezes, não sei, mas assim, a nível de especulação, né? Com Luciano ou com Ferreira? Luciano marca mais. Se quatro atacarem sem preocupação de marcação, ferrou tudo. Vai perder de qualquer um. Você tem que ter gente. Não perde velocidade sem o Ferreirinha? Perde, mas ganha em marcação. Você não adianta ter velocidade se você não tiver a bola. Você precisa retomar a bola. Então eu entendo que, assim, pontualmente, você tira, coloca, faz um jogador mais ofensivo, uma opção no contra-ataque. Mas você precisa ter consistência de marcação no meio-campo. Senão você vai ter problemas. O Oscar vai ter que ajudar a compor, o Lucas vai ter que ajudar a compor, o Luciano vai ter que ajudar. Senão vira... São Paulo teve um volante chamado Dinho, né? Dinho, que era meu amigo. Falou assim, tem hora que os caras jogam igual índio. Vai todo mundo pro ataque e eu fico sozinho segurando aqui a tribo, né? Então ele falava muito isso. Tem que... Você precisa saber marcar. Você precisa ter um time equilibrado. Equilíbrio. Os treinadores batem muito nessa tecla, né? O tal do equilíbrio. Não só sobre o quarteto que você falou, eu queria te ouvir sobre isso mesmo, né? Para você, nesse quarteto titular, Ferreira ou Luciano? Eu acho que o Zubeldia vai optar pelo Luciano. Porque hoje ele optou, não sei, exatamente. Domingo contra o Corinthians. Inclusive fez o gol, aí já aumenta ainda mais a chance. Eu acho que o Zubeldia, inclusive o ano passado ele foi criticado muitas vezes pelo torcedor de São Paulo, porque ele escalava demais o Luciano e tinha que ter outras alternativas. Mas o Luciano é um jogador aguerrido, aquela coisa toda, não tem uma técnica
diferenciada, sim, mas é um jogador que ele luta bastante, enfim. Agora, em relação ao Ferreirinha, eu acho que ele pode ser utilizado sim como uma arma, dependendo da partida. Se a partida se você tiver que quebrar uma defesa, por exemplo. Claro que o Lucas faz esse papel, o próprio Oscar vindo de trás também pode fazer, mas o Ferreirinha é um jogador driblador, enfim, é um jogador que pode quebrar a defesa. Então, dependendo da partida, for um time mais fechadinho, o Zubeldia pode optar por essa questão. Agora, se você vai pegar, por exemplo, um Palmeiras, que é um time que sai mais, aí essa questão do Luciano, ele ajuda mais na marcação. Aí seria mais importante o Luciano. Eu acho que a maioria dos jogos ele vai optar pelo Luciano, em detrimento do Ferreirinha.